meus amores, para o nosso segundo momento da quinta-feira, 10 de dezembro de 2020. Bom dia, terceiro ano A e terceiro ano B. Boa tarde, terceiro ano A e terceiro ano B. Daqui a pouco temos encontro, hein? Tô esperando vocês. Vamos trabalhar a história, herança africana e os imigrantes. Páginas 136 a 139, e vocês vão responder a 137 a 142. A cultura africana chegou ao Brasil com os povos escravizados trazidos da África, durante o longo período em que durou o tráfico negreiro transatlântico. A diversidade cultural da África refletiu-se na diversidade dos escravos pertencentes às diversas etnias, que falavam idiomas diferentes e trouxeram tradições distintas. Os africanos trazidos ao Brasil incluíram bantus, nagôs e jajés, cujas crenças religiosas deram origem às religiões afro-brasileiras, e os alçais e os malês, de religião islâmica e alfabetizados em árabe. Assim como a indígena, a cultura africana foi geralmente suprimida pelos colonizadores. Na colônia, os escravos aprendiam português, eram batizados com nomes portugueses e obrigados a se converter ao catolicismo. Os africanos contribuíram para a cultura brasileira em uma enormidade de aspectos: a dança, música, religião, culinária e idioma. Essa influência se faz notar em grande parte do país, em certos estados como Bahia, Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. A cultura afro-brasileira é particularmente destacada em virtude da migração dos escravos. Os bantões, nagôs, jajés do Brasil colonial criaram o candomblé, religião afro-brasileira baseada no culto aos orixás, praticada atualmente em todo o território. Largamente distribuída também é a Umbanda, uma religião sincrética que mistura elementos africanos com o catolicismo e o espiritismo, incluindo a associação de santos católicos com os orixás. Então, são heranças. A influência da cultura africana é também evidente na culinária regional, especialmente na Bahia, onde foi introduzido o dendezeiro, uma palmeira africana da qual se extrai o azeite de dendê. Este azeite é utilizado em vários pratos de influência africana, como o vatapá, caruru e o acarajé. Na música, a cultura africana contribuiu com ritmos que são a base de boa parte da música popular brasileira. Gêneros musicais coloniais de influência africana, como o lundu, terminaram dando origem à base rítmica do machixe, samba, choro, bossa nova e outros gêneros musicais atuais. Também há alguns instrumentos musicais brasileiros, como o berimbau, o afoxé e o agogô, que são de origem africana. O berimbau é um instrumento utilizado para criar o ritmo que acompanha os passos da capoeira, mistura de dança e arte marcial criada pelos escravos no Brasil colonial. Então aí está o berimbau, agogô, berimbau, agogô, a capoeira, que é uma arte marcial brasileira, e o afoxé. Na culinária nós temos a feijoada, caruru, acarajé e vatapá. E as máscaras também, certo? A marca da imigração no Brasil pode ser percebida especialmente na cultura, na economia das duas mais ricas regiões brasileiras, Sudeste e Sul. A colonização foi o objetivo inicial da imigração no Brasil, visando o povoamento e a exploração da terra por meio de atividades agrárias. A criação das colônias estimulou o trabalho rural. Deve-se aos imigrantes a implantação de novas e melhores técnicas agrícolas, como a rotação de culturas, assim como o hábito de consumir mais legumes e verduras. A influência cultural do imigrante também é notável.
A história. A imigração teve início no Brasil a partir do ano de 1530, quando começou a estabelecer-se um sistema relativamente organizado de ocupação e exploração da nova terra. A tendência acentuou-se a partir de 1534, quando o território foi dividido em capitanias hereditárias e se formaram núcleos sociais importantes em São Vicente e Pernambuco. Foi um movimento ao mesmo tempo colonizador e povoador, pois contribuiu para formar a população que se tornaria brasileira, sobretudo no processo de miscigenação que incorporou portugueses, negros e indígenas. Imigração portuguesa. A criação do governo geral em 1549 atraiu muitos portugueses para a Bahia. A partir de então, a migração tornou-se mais constante. O movimento de portugueses para o Brasil foi relativamente pequeno, no século XVI, mas cresceu durante os 100 anos seguintes e atingiu cifras expressivas no século XVIII. Embora o Brasil fosse, no período, um domínio de Portugal, esse processo tinha, na realidade, sentido de imigração. Elemento africano. Surgiu assim o terceiro grupo importante que participaria da formação da população brasileira. O negro africano. É impossível precisar o número de escravos trazidos durante o período do tráfico negreiro, do século XVI ao século XIX, mas admite-se que foram cerca de 4 milhões de negros trazidos da África para serem escravizados. Espanhóis, franceses e judeus. A entrada de estrangeiros ao Brasil era proibida pela legislação portuguesa no período colonial, mas isso não impediu que chegassem espanhóis entre 1580 e 1640, quando as duas coroas estiveram unidas, judeus originários sobretudo da Península Ibérica, ingleses, franceses e holandeses. A imigração no século XIX. A imigração, propriamente dita, verificou-se a partir de 1808, véspera da independência, quando instalou-se um permanente fluxo de europeus para o Brasil, que se assentou com a fundação da colônia de Nova Friburgo, na província do Rio de Janeiro, em 1818, e de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, em 1824. 2.000 suíços e 2.000 alemães radicaram-se no Brasil nessa época, incentivados pela abertura dos portos das nações amigas. Então, beijos, façam a tarefa de vocês, leiam para conhecer, leiam para entender e leiam para responder. E amanhã estaremos com aula novamente. Beijos! Fui, amores da minha vida!